Dragon Ball Super jogou o Kuririn no banco e esqueceu de chamar de volta. Dragon Ball Super chegou em 2015 com tudo, trazendo novas aventuras, deuses superpoderosos e transformações de explodir cabeça. Mas nem tudo foram Kamehamehas e Genkidamas. Muita gente curtiu as novidades, mas os fãs mais atentos notaram algo estranho. Um dos personagens mais queridos da franquia foi completamente deixado de lado. Sim, estamos falando dele, Kuririn. O carequinha mais valente do mundo, o guerreiro que enfrentou inimigos 1000 vezes mais fortes só com coragem e determinação, virou quase figurante. Pra quem não lembra, Kuririn apareceu lá no comecinho de Dragon Ball, no episódio 14 do anime e no capítulo 25 do mangá. No início, ele era só um rivalzinho do Goku, querendo ser o melhor aluno do Mestre Kami. Até aprontava umas pra cima do Goku, viu? Mas com o tempo, a rivalidade virou uma amizade daquelas. Kuririn e Goku começaram a treinar juntos, evoluir juntos e se ajudar em cada batalha. Ele foi peça-chave em vários momentos importantes da saga. Só que aí chegou Dragon Ball Super e, puf, sumiram com o brilho dele. Mesmo sendo um dos rostos mais conhecidos da franquia, o tratamento que Kuririn recebeu em Super deixou muito fã chateado. Pouca participação, pouco destaque e quase nenhuma evolução. Como assim, produção? Curte Dragon Ball, quadrinhos e animes? Se inscreve e vem com a gente nessa jornada nerd. Kuririn, o pequeno grande herói de Dragon Ball. Quando a gente fala de Dragon Ball, o nome que logo vem à mente é Goku. Mas você já parou para pensar no quanto Kuririn foi essencial em todas as fases da história? Esse baixinho careca de coração gigante começou sua jornada ainda lá atrás, em Dragon Ball, depois do 201º Torneio Mundial de Artes Marciais. Ele podia ser pequeno no tamanho, mas era gigante na coragem. Kuririn ajudou Goku a caçar as esferas do dragão na saga do General Blue, encarou os lacaios da Baba Adivinha e esteve presente nas lutas mais emocionantes da saga do Tenshinhan. E quando começa a treta séria com o Rei Piccolo, é a morte de Kuririn que acende o fogo em Goku, fazendo ele ir com tudo pra cima do vilão. O laço entre os dois é tão forte que a morte do Kuririn virou o gatilho para uma das sagas mais importantes da série. Mas calma que tem mais. Depois de ressuscitar, de novo, Kuririn volta com tudo e continua ao lado do seu melhor amigo. Em Dragon Ball Z, quando Goku morre pela primeira vez, Kuririn treina com Kami e ajuda a segurar a barra contra os Saiyajins até o Goku voltar. E mesmo com Goku de volta, Kuririn continua na linha de frente, lutando bravamente contra Vegeta. E ele não parou por aí. Enfrentou soldados da tropa Ginyu, ficou cara a cara com o Freeza e ainda teve tempo de se apaixonar pela Android 18. Esse romance inesperado mudou o Kuririn de vez. Mesmo sendo só um humano, ele continuou tentando proteger todo mundo. Enfrentou o Dabura. Ok, virou pedra rapidinho, mas estava lá, como sempre. Kuririn, o herói esquecido de Dragon Ball Super. Se Dragon Ball fosse um prédio, o Kuririn seria a cola, o cimento e talvez até os parafusos que seguram tudo junto. Desde o comecinho da história, Kuririn é o parceiro mais fiel do Goku. Ele viu tudo. Goku criança, Goku aprendendo a lutar, Goku virando Super Saiyajin, Goku salvando o universo, e ele tava lá, sempre do lado. Esse baixinho careca não tem cauda, nem poder oculto, nem transformação dourada. Mas sabe o que ele tem? Coração! Kuririn é a prova viva de que você não precisa ser um super guerreiro alienígena para ser um herói. Ele mostrou para toda uma geração que coragem, amizade e persistência também salvam o mundo. Ele era a ponte entre os humanos e os Saiyajins, e um símbolo de que qualquer um pode fazer a diferença. Em Dragon Ball e Dragon Ball Z, ele foi essencial em praticamente toda saga importante. Mas aí veio Dragon Ball Super, e sinceramente, a coisa desandou. Logo na saga do Deus da Destruição Beerus, Kuririn vai todo animado para a festa de aniversário da Bulma, e acaba virando alívio cômico. Enquanto todo mundo luta pela sobrevivência da Terra, ele tá de canto, só olhando. Na saga do Freeza Dourado, ele até tem um momento interessante. Pede pro Goku dar um soco nele para ver o quanto Goku ficou forte desde os velhos tempos. Resultado? Voa longe e acerta uma pedra. Machucado, ele desabafa com o Android 18 e confessa. Queria saber se aposentar das lutas foi o certo. Depois de levar aquele soco nível divino, ele acha que sim.
Aí o Kuririn reaparece como policial. Isso mesmo, policial! Mas quando Frieza volta das profundezas do inferno com seu exército, Kuririn veste o uniforme da escola tartaruga mais uma vez e se junta a Gohan, Piccolo, Mestre Kami e outros para segurar a barra até Goku chegar. Nesse momento, rola uma baita crise de confiança. Kuririn lembra que morreu pelas mãos de Frieza e fica travado. Mas aí o Mestre Kami dá aquele empurrão moral, dizendo: Kuririn, você é um dos humanos mais fortes da Terra. E bam! Kuririn se solta, enfrenta os soldados de Frieza e prova que ainda tem muito a oferecer. Foi épico, mas foi também o último grande momento dele na série. Apesar de todo esse potencial, Dragon Ball Super preferiu usar o Kuririn como piada, ou só como figurante. Um personagem tão importante, com tanta história, merecia muito mais. Kuririn em Dragon Ball Super, o herói que merecia muito mais. Kuririn já foi o humano mais forte da Terra, e em Dragon Ball Super parece que esqueceram disso. Depois de ter enfrentado Frieza, Buu, Cell, ter morrido mais de uma vez, salvado o mundo e inspirado milhões, Kuririn acabou relegado ao banco de reservas, e olha que ele nem foi expulso. Lembra daquele momento emocionante em que ele recupera a confiança com a ajuda do Mestre Kami e arrebenta os soldados do Frieza? Parecia o começo de uma nova fase para ele, né? Mas aí, desaparece de novo. Na saga do Universo 6, Kuririn nem chega a lutar. E quando reaparece lá na saga do Trunks do futuro, ele tá só prendendo criminoso na rua. Um dos bandidos dá um empurrãozinho e pronto. Aparece o Goku do nada dizendo: bora treinar de novo, Kuririn. Kuririn até hesita, dizendo que já tinha se aposentado. Mas aí vem Android 18, com a sutileza de um Kamehameha, e tira onda com ele por ter apanhado de um ladrão qualquer. Resultado, Kuririn resolve voltar com tudo. Aí rola aquele treino bizarro na Floresta do Terror, onde ele e Goku enfrentam ilusões dos maiores vilões da série. Tamborim, Frieza, Super Buu, todos que já mataram Kuririn em algum momento. Ele trava, mas depois supera o medo, encara as ilusões de frente e ajuda Goku. Um verdadeiro momento de redenção. E não para por aí. Na saga da sobrevivência do universo, Kuririn finalmente entra no time do Torneio do Poder. Mas adivinha, é o primeiro a ser eliminado. E para piorar, ainda é zoado pelo Beerus, pelo Shin, até pela Android 18. Mesmo assim, o guerreiro não desiste. Quando a brigada dos bandidos galácticos invade a Terra, Kuririn luta de novo. Na primeira, ele perde. Mas na segunda, dá um show com seu disco destructo, derrotando Yumba com estilo. Depois, nas sagas do ensino médio e dos super-heróis, Kuririn ganha um papel de detetive-herói, investigando o Dr. Hedo e lutando contra o terrível Cell Max. Mas, mesmo com tudo isso, ele nunca volta a ter o destaque, o respeito ou o desenvolvimento que realmente merece. No final das contas, Kuririn virou um herói de fundo de cena. Um dos personagens mais importantes da franquia, que simboliza coragem, lealdade e superação, deixado de lado quando poderia brilhar. Kuririn Dragon Ball Super. Cadê o coração do guerreiro? Kuririn sempre foi muito mais do que o humano careca que morre. Em Dragon Ball e Dragon Ball Z, ele era o equilíbrio perfeito entre humor, emoção e coragem. Ele fazia piada, sim, mas também encarava inimigos absurdamente mais fortes, muitas vezes sabendo que poderia morrer. E o mais louco, ele ia mesmo assim. Kuririn era o coração do Time Dragão. Enquanto Goku e Vegeta estavam sempre obcecados por lutar e ficar mais fortes, Kuririn lembrava a todos que proteger vidas era o objetivo. Ele era aquele cara que dava conselhos. Puxava Goku de volta para a realidade e mostrava para o público que, mesmo sem poderes absurdos, você ainda pode ser um herói. Mas aí veio Dragon Ball Super. E o que aconteceu? Kuririn virou um personagem quebrado em pedaços. Ora ele é só o bobalhão da cena, servindo de piada. Ora vira o guerreiro determinado pronto para lutar. Ora é um pai de família sensato. Tudo isso, mas nunca ao mesmo tempo. E isso deixa o público sem saber que versão do Kuririn está assistindo. Parece que ele vive num ciclo infinito. 1. Quer se aposentar. 2. Volta para o campo de batalha. 3. Faz algo incrível. 4. Some de novo. 5. Repete. E o problema não é ele querer parar de lutar. Na verdade, isso daria uma história incrível. Imagina só. Um Kuririn que quer viver em paz com Android 18 e cuidar da Marrom enquanto Goku indo para o espaço lutar contra deuses e destruir universos.
Um Kuririn que pensa: já dei meu sangue, já morri, já salvei o mundo, será que agora posso só viver? Mas o perigo volta, e ele volta também, mesmo sem querer, porque é isso que os guerreiros Z fazem. Mesmo quando tudo que eles querem é paz, a luta sempre os encontra. Essa história teria muito peso, seria humana, emocional, e mostraria o contraste entre Goku, que vive para lutar, e Kuririn, que só quer proteger o que ama. Mas Super nunca seguiu esse caminho. Em vez disso, deixou Kuririn pulando de função em função, sem consistência, sem aprofundamento. E isso fez com que muitos dos melhores momentos dele perdessem impacto. Kuririn não precisa de uma nova transformação. Ele precisa de um bom roteiro. O problema maior por trás do tratamento dele em Dragon Ball Super. Kuririn é um dos personagens mais antigos de Dragon Ball, um verdadeiro veterano. Mas em Dragon Ball Super ele parece estar preso num ciclo sem fim. Ele começa um arco de evolução, supera medos, mostra que ainda tem gás para lutar e de repente volta à estaca zero. Quer um exemplo? Na saga do Freeza Dourado, Kuririn tem uma baita crise de confiança. Ele lembra como morreu nas mãos de Freeza e trava. Mas aí vem o Mestre Kami, dá aquele empurrão emocional e Kuririn supera o medo com estilo. Show, né? Só que, na saga seguinte, ele desaparece. E quando volta na saga do Trunks do futuro, adivinha? Mais uma crise de confiança, como se nada do que rolou antes tivesse valido. É como se cada nova saga apagasse o desenvolvimento anterior dele. Parece bug de memória. Kuririn evolui, depois reseta. Supera seus traumas na Floresta do Terror, brilha no início do Torneio do Poder e depois vira piada. É eliminado primeiro e ainda zoado pelos próprios aliados. Duro, né? Depois até volta à forma mais clássica na saga dos Bandidos Galácticos, encarando a luta mesmo sabendo que está em desvantagem. E na luta contra Cell Max, ele dá as caras de novo. Mas no fim das contas, nada disso parece somar. Kuririn faz muito, mas não vai a lugar nenhum. E aqui está o ponto mais importante. Isso não acontece só com ele. Dragon Ball Super encheu o universo com novos personagens, como Beerus e Whis, que viraram figurinha carimbada. E com isso, muitos dos personagens clássicos foram deixados de lado. Mas em vez de dar um final digno ou uma evolução clara, eles viraram figurantes de luxo, sem espaço para crescer, nem brilho próprio. E com o anime, mangá e filme saindo ao mesmo tempo, e muitas vezes com versões diferentes da mesma história, o pouco desenvolvimento que esses personagens têm fica espalhado, fragmentado, confuso. Kuririn virou um exemplo claro disso. Ele é mantido por perto, mas sem propósito claro. É um personagem que fez parte de tudo, mas hoje parece não pertencer a lugar nenhum. E isso é triste, porque Kuririn merece mais. Ele é um símbolo de coragem, de humanidade, de superação. Ele foi o coração do grupo durante anos. E vê-lo reduzido a um personagem reciclável é frustrante para muitos fãs. Tomara que o futuro de Dragon Ball saiba aproveitar melhor esse guerreiro que deu tanto pela série. Porque enquanto isso não acontece, Kuririn continua ali, entre o destaque e o esquecimento, esperando uma chance de brilhar de verdade novamente. Pessoal, se você curtiu esse vídeo e quer dar aquela força pro canal, se inscreve aqui. Estou começando agora e cada inscrição faz uma diferença enorme para mim. Enquanto os canais grandes já têm milhares de inscritos, eu acompanho de perto cada nova pessoa que chega. Então me ajuda a crescer e se inscreve. Sua presença aqui é muito importante. Obrigado de coração.